O cenário geopolítico na América Latina se acende com uma escalada de tensões que coloca Estados Unidos e Venezuela em rota de colisão, movimentações militares, acusações diplomáticas e o risco de um conflito armado dominam os noticiários, com repercussões que podem ir muito além das fronteiras regionais. Vamos desvendar os detalhes dessa crise que prende a atenção do mundo. A notícia mais alarmante dos últimos 2 dias vem da Venezuela, que denunciou a aproximação de 5 caças americanos em sua costa. Caracas classificou o ato como uma possível ameaça militar e uma ousadia por parte dos Estados Unidos. Não é uma tensão, é uma agressão em toda a linha, é uma agressão judicial. Não é uma tensão, é uma agressão total. É uma agressão judicial quando nos criminalizam. Uma agressão política com suas declarações ameaçadoras diárias. Uma agressão diplomática. E é uma agressão militar contínua. E a Venezuela está empoderada pelo direito internacional para confrontar plenamente essa agressão. Não é tensão, é agressão. Por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. Não é uma tensão, é uma agressão. Este incidente não é isolado. Ele se insere em um contexto de crescente presença militar americana no Caribe, incluindo o envio do destroyer USS Stockdale. Washington alega que a movimentação visa combater o narcotráfico, mas muitos analistas veem uma mensagem clara ao governo de Nicolás Maduro. A tensão é palpável, com a Venezuela antecipando o Natal, preparando tropas e decretando estado de exceção, concedendo poderes especiais a Maduro. A situação é um barril de pólvora, com o risco de um conflito armado se tornando uma preocupação real. Não se lo diga a nadie, que se quede aqui entre nós. Mensajes que chegam de filas militares, de fronteras cercanas de nuestra Suramérica, mensajes de admiración de militares uniformados y armados de nuestra América, de nuestra Suramérica, que nos dicen: si tocan a Venezuela, nos tocan a nosotros y tocará nuevamente unirse en un solo ejército, unido libertador de Sudamérica, para enfrentar cualquier agresión imperialista. Tocará. A buen entendedor, que le suenen las palabras. E o autocrata venezuelano Nicolás Maduro, por decreto, fez o que ele chama de La Navidad Temprana, isso é o Natal cedo, uma sui generis antecipação do início das celebrações natalinas que começaram ontem à noite, dia 1º de outubro. Maduro deslanchou as celebrações com toda a pompa porque, segundo ele, abre aspas, é preciso antecipar a felicidade, fecha aspas. O regime iluminou o helicoide como se fosse uma árvore natalina e disparou fogos de artifício, só que o helicoide é a sede da polícia secreta bolivariana e o centro de detenções e torturas dos opositores. A Anistia Internacional e a ONU denunciaram em várias ocasiões que os prisioneiros ficam acorrentados e são inclusive abusados sexualmente e expostos a temperaturas extremas ali dentro do helicoide, edifício que originalmente foi construído para ser um shopping center, Colombo. Enquanto isso, o regime coloca grupos de cânticos natalinos nas ruas, fiscaliza lojas para que estas coloquem decoração natalina e distribui alimentos típicos natalinos venezuelanos 2 meses e meio antes do Natal. Desde 2013, quando Maduro chegou ao poder, ele fez o Natal antecipado pelo menos em 5 ocasiões. E segundo o autocrata, o Natal antecipado é, abre aspas, a melhor vacina para qualquer pessoa que queira armar distúrbios e violência, fecha aspas. A proximidade de um conflito armado entre Estados Unidos e Venezuela é uma possibilidade que tem sido amplamente discutida. No entanto, análises indicam que preocupações domésticas e riscos internacionais podem impedir Washington de avançar para uma intervenção militar direta. A complexidade da situação interna americana, somada à imprevisibilidade de uma guerra na região, faz com que a Casa Branca pese cuidadosamente suas opções. A alegação de combate aos cartéis de drogas, embora utilizada como justificativa para a presença militar, não é vista por especialistas como suficiente para legitimar uma intervenção de grande escala, que poderia ter custos políticos e econômicos altíssimos. Com essa alegação de combater cartéis de droga? Essa alegação ela não é suficientemente comprovada.
Nós podemos fazer uma série de ilações, né, de que certas parcelas ou certas figuras do governo venezuelano têm contas a ajustar com a justiça por certa proteção a grupos de narcotraficantes. São ilações, Márcio. Não há uma confirmação, não há uma prova inquestionável sobre isso. Então, de algum modo, seria muito difícil você caminhar numa estrada de legalidade num ataque com esta desculpa. De alguma forma, a América Latina tem procurado o mais possível, e aí eu posso falar em América Latina do México para baixo, manter uma posição de nenhuma influência, nenhum ataque, de nenhuma violência, de nenhuma intromissão tão danosa quanto seria uma introdução militar. Né? Isso passou já nos anos 90 com o Panamá, isso já aconteceu em situações muito específicas, com o governo Reagan, muito específicas. A América Latina tem, inclusive na Organização dos Estados Americanos, uma série de posições de acautelar isso. Eu tenho certeza, né, que isso provocaria uma reação em cadeia na América Latina inteira. Né? E não seria uma atitude confortável para o governo americano. A pergunta que nós temos que fazer é: por que disso agora? Né? Talvez a gente teria que, de algum modo, investigar melhor as fatias de poder de Marco Rubio e, principalmente, o discurso para uma posição mais radicalizada dentro dos Estados Unidos, que estão, de certo modo, perdendo espaço, né, dentro do Salão Oval. Esse é o ponto. Né? E acho que se a gente não olhar para isso, a gente não entende uma situação tão estranha como de um ataque militar de quem está fazendo cartas após cartas pedindo uma negociação, que é o que o governo Maduro está fazendo. A escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela é um lembrete vívido de como a geopolítica pode ser volátil. As movimentações militares, as acusações e as reações internacionais pintam um quadro de incerteza, onde cada passo pode ter consequências profundas. Acompanharemos de perto os desdobramentos dessa crise, que certamente continuará a moldar o futuro da América Latina, e este foi o Radar Global de hoje. Se gostou, compartilhe, comente e inscreva-se para não perder as próximas análises.